Fala pessoal que está curtindo aqui o nosso canal, Saindo do Sufoco. Aqui você revisa e aprende matemática, né? Então vamos dar continuidade à nossa série pré-cálculo, mais especificamente de trigonometria, com a matéria trigonometria. Estamos no nosso vídeo número 3. Hoje nós vamos abordar especificamente o assunto razões trigonométricas importantes no triângulo retângulo, tá? Vamos ver a definição de seno, definição de cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente. Vamos ver os ângulos notáveis e um método prático para a construção da tabela de ângulos notáveis. E vamos dar uma rápida passada na identidade trigonométrica fundamental. Então vamos direto para a definição de seno, cosseno e tangente, tá ok? Então vamos lá, vamos dar alguns nomes aqui. Nós temos aqui no desenho um triângulo retângulo, né? Vértice A, B, C. Visto aqui no vértice A existe um ângulo reto, tá? Vamos chamar o lado oposto ao vértice A de Azinho. Vamos fazer essa convenção, tá ok? E o lado oposto ao vértice B eu vou chamar de Bzinho. E ao lado oposto ao vértice C, eu vou chamar de Czinho. Tá ok? E o ângulo que o vértice C forma, né? Que é o vértice C, na verdade, a origem desse ângulo, eu vou chamar aqui, ele está de verde, eu vou chamar de alfa. E o ângulo cujo vértice é o B, eu vou chamar de beta. Vou pintar de vermelho. Tá, agora eu preciso que vocês prestem atenção aqui o seguinte, porque muita gente não aprende essa matéria porque confunde, tá? Essa definição aqui, o que é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Eu vou chamar a hipotenusa de HIP, tá? Então a hipotenusa seria aqui o meu lado A. Perfeito? Agora, cateto oposto a um ângulo, né? Eu vou chamar de CO. O que é o cateto oposto? Vamos dizer que considere agora, não olha mais para outro ângulo que existe dentro do triângulo. Considere só o ângulo alfa. Qual o cateto que ele está lá do outro lado, oposto, lá do outro lado ao ângulo alfa? É o cateto C. E a mesma coisa, o cateto adjacente. Cateto adjacente, que eu vou chamar de CA. Qual o cateto que ele está aqui? Do mesmo lado do ângulo alfa. Ele participa do ângulo alfa. É o lado B. Se eu invertesse as coisas, tá? Se eu falasse qual o cateto oposto aqui ao ângulo B? É o cateto B. Qual o cateto adjacente ao ângulo B? É o C. Muita gente pode pensar, não, o A? Não, o A não, porque o A está oposto ao ângulo reto. Então o A é a hipotenusa. Perfeito, entenderam? Então, quando a gente olhar um triângulo, a gente tem que saber identificar quem é a hipotenusa desse triângulo. Logo, olha para o ângulo reto. O lado que tiver oposto ao ângulo reto, ele vai ser a minha hipotenusa. E o cateto, ele vai ser oposto a um ângulo. Presta atenção, eu olho para um ângulo, boto até o meu dedão em cima daquele ângulo ali, ó. Boto o dedão, que está oposto a ele, que está oposto a esse ângulo, que está adjacente. E aí eu sei quem é quem, eu vou poder aplicar na definição de seno, cosseno e tangente. Tá ok? Agora vamos para a definição de seno, cosseno e tangente. Vamos considerar aqui esse meu ângulo alfa. Vou mudar aqui a corzinha verde, o ângulo alfa. Quem vai ser o seno desse meu ângulo alfa? Vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o meu cateto oposto lá? Né? Quem é o meu cateto oposto a alfa? É o cateto de lado AB, ou seja, Czinho. Então, CO, cateto oposto sobre hipotenusa, é igual a AB dividido por BC. Eu tenho seno de quem? Desse ângulo alfa. Quem é o cosseno desse meu ângulo alfa?
é o meu cateto adjacente, que eu chamei de CA, dividido pela hipotenusa. Vamos olhar o triângulo, o ângulo alfa. Quem é o cateto adjacente? Está do mesmo lado, porque o outro lado é a hipotenusa. Não pode ser o cateto adjacente, é o B, ou seja, AC. Então, o meu cosseno ele é determinado eu fazendo AC, cateto adjacente, sobre BC, que é a minha hipotenusa. E a minha tangente? A minha tangente ao ângulo alfa, estamos fazendo todas essas considerações, reitero aqui, em cima do ângulo alfa. Quem é a minha tangente? É o meu cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Quem é o meu cateto oposto? É o AB. Vamos lá? Cateto oposto é o AB, sobre o cateto adjacente, AC. Eu poderia estar usando C e B, mas eu vou usar o segmento de reta. Tá, pessoal? Então, AB dividido por AC. Agora, vamos considerar aqui o ângulo beta. Quem é o ângulo beta? É o ângulo formado pelo vértice B. Vamos lá, olha aqui. Quem é o cateto oposto ao ângulo beta? É AC. Quem é o cateto adjacente? É AB. E quem é a hipotenusa desse triângulo continua sendo BC. Então, quando eu falar em seno de beta, eu vou ter que falar papo de quê? De AC, ou seja, aqui ó, agora mudou, tá vendo? AC é o cateto oposto, AC tá oposto ao ângulo beta. Então vai ser AC sobre a hipotenusa, que é igual a AC, que é o cateto oposto, sobre BC, que é a hipotenusa. Tá aqui. Quem é o cosseno de beta? Tá? Vai ser cateto adjacente, que é o cateto AB, dividido pela hipotenusa, que é BC nesse caso. E quem é a tangente do ângulo beta? Tangente de beta vai ser o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, AC sobre AB. Vamos anotar aqui? AC dividido por AB. Pronto. Então nós já temos a definição de seno, o que é seno, o que é cosseno e o que é tangente. Lembrando que só serve para triângulo retângulo. Se for triângulo qualquer, essa relação ela não vai servir. Uma relação aqui que eu queria falar para vocês é que é o seguinte: tangente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas tangente de um ângulo, vamos dizer, tangente de alfa, de um ângulo alfa, ela também é seno sobre cosseno, ou seja, seno alfa dividido pelo cosseno de alfa. Tá ok? Então, existe duas maneiras de eu calcular a tangente de um ângulo, tá bom? Tanto eu posso fazer cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, quando eu posso fazer o seno dividido pelo cosseno. Perfeito, não? Fácil, tranquilo, né? Vamos ver a definição de secante, cossecante e cotangente. Vamos dizer que eu tenho um ângulo alfa. Quem é a minha secante? É 1 sobre o cosseno de alfa. Ou seja, é o inverso do cosseno. Se eu pegar o cosseno de alfa, eu tenho aqui, por exemplo, cosseno de alfa é igual a 4/5. Eu tenho a minha secante igual a 5 dividido por 4. Eu inverto. É só inverter. Vamos lá. Cossecante do ângulo alfa é 1 sobre o seno de alfa. Perfeito? 1 sobre o seno de alfa. Então, é só eu inverter. Se eu tivesse, por exemplo, o seno de alfa fosse 5/4, vamos anotar aqui, seno de alfa igual a 5 sobre 4, quanto seria a minha cossecante? Seria 4 sobre 5. É só inverter, tá ok? É a mesma coisa a cotangente. Vamos dizer que eu tenho um ângulo alfa, eu queira calcular a cotangente. É 1 sobre a tangente de alfa. É só eu inverter a tangente. E invertendo a cotangente, já que tangente é seno sobre cosseno, então eu também posso afirmar que a minha cotangente é igual ao quê? A cosseno sobre seno. Fica mais essa relação.
bem mastigadinho. Por exemplo, vamos fazer um exemplo prático agora. Eu tenho esse triângulo aqui, ó. É basicamente o mesmo triângulo que eu mostrei lá no início. Só que aqui eu tenho valores. AC vale 3, AB vale 4 e BC vale 5, né? BC é o quê? A hipotenusa, tá? BC, esse aqui, ó. Esse lado aqui, BC. Isso aqui é a minha hipotenusa. Por quê? Porque ela está oposta, é o lado oposto ao ângulo reto. Vamos lá. Quem seria o seno de alfa? Cateto oposto. Vamos considerar aqui o alfa. Quem é o cateto oposto a alfa? 4. Eu boto lá 4. Quem é a minha hipotenusa? 5. Ah, então seno de alfa igual a 4 quintos. Quem é o cosseno? Cateto adjacente, 3 dividido pela hipotenusa, 5. Cosseno de alfa, 3 quintos. Que é a tangente? Eu posso fazer 4 quintos dividido por 3 quintos, seno sobre cosseno, ou eu pego o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Que é o cateto oposto a alfa? 4, cateto adjacente, 3. Só por curiosidade, ó, se eu fizesse aqui, ó, seno alfa sobre cosseno alfa, eu teria o quê? 4 sobre 5 dividido por 3 sobre 5. Olha lá que eu ia achar a mesma coisa, quer ver? Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Cancela 4 sobre 3. Olha lá. Viram que eu achei aqui a mesma coisa? Tá? E a secante? A secante eu pego o inverso do cosseno. Se o cosseno é 3 sobre 5, a secante vai ser 5 sobre 3. A cossecante, inverso do seno. Eu vou pegar o meu seno, vou inverter ele. Esse é 4 quintos, vai ser 5 quartos. A gente tem a tendência, eu pelo menos, é uma coisa que eu confundo. Secante com cossecante, tá? Secante lembra de cosseno, tá ok? E cossecante tem que lembrar de seno. A cotangente é o inverso da tangente, ou seja, se a tangente é 4 terços, a cotangente vai ser 3 quartos. Tá ok? Ficou fácil, né, de entender. Nós podemos fazer isso também para o ângulo beta, as mesmas coisas. Vamos fazer para o ângulo beta. Vamos ajeitar aqui minhas folhas aqui. Vou botar o triângulo aqui do lado. Olha lá. Fica fácil a visualização. Quem é o seno de beta? Vamos lá. Seno. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o meu cateto oposto a beta? 3. Quem é a minha hipotenusa? 5. Cosseno de beta. Cateto adjacente. Esse lado aqui não pode ser porque é hipotenusa. Oposto ao ângulo reto, então o cateto adjacente a beta, 4. Hipotenusa, 5. Tangente, eu posso fazer seno sobre cosseno, mas vou usar cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, quem é meu cateto oposto? 3. Quem é o cateto adjacente? 4. Agora secante. Secante lembra de cosseno. É o inverso do cosseno. Então, eu pego e vou inverter o cosseno, que é 5, tá, pessoal? Inverti o cosseno. Inverti. Joguei, quem estava embaixo passou para cima, quem estava em cima passou para baixo. A mesma coisa eu vou fazer com a cossecante, é o inverso do seno. O 5 estava embaixo, passa para cima, o 3 estava em cima, passa para baixo. 3. E quem é a cotangente é inverso da tangente. 4 terços. Tá ok? Então, muito fácil, né, entender essas definições, tá? A única dificuldade que eu vejo aqui é saber que a secante, lembrar de secante, associar ela a cosseno, e cossecante, associar ela a seno. Perfeito, pessoal? Então vamos lá, vamos prosseguir agora, vamos falar de ângulos notáveis. Eu não vou entrar no detalhe como que surgem os ângulos notáveis não, senão vai estender muito o vídeo, e mais à frente, quando a gente entrar em funções trigonométricas, identidade trigonométrica, possivelmente eu volte a falar nesse assunto. Sabe que ângulos notáveis são os ângulos que a partir deles você pode calcular
o seno, cosseno e tangente de qualquer outro ângulo, tá? O que acontece? O ângulo notável são esses, 30, 45 e 60. Ah, mas vocês me perguntam assim, poxa, mas eu posso, como é que eu faço para decorar o seno de 30, seno de 45 e seno de 60, cosseno de 30, cosseno de 45, cosseno de 60 e a tangente? Pessoal, eu tenho aqui um método prático, isso aqui muita gente sabe disso, mas vale a pena relembrar, porque essa minha aula eu busco atingir o público-alvo também que já faz tempo que não estuda, já ou nunca viu isso aqui, tá vendo pela primeira vez, tá? Como é que eu faço? Não são 3, eu faço assim, ó. 1, 2, 3. Agora eu volto. 3, 2, 1. Essa é a primeira etapa. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ou seja, num concurso, envolveu seno, cosseno e tangente, faz logo essa tabelinha. Não perde tempo, tá? Depois eu divido tudo por 2, ó. Dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, por 2, por 2. Perfeito? Ah, o que acontece? E agora, qual é o próximo passo? Eu pulo esse aqui, eu vou pular esse aqui. Esse aqui, ó, eu já sei que o seno relativo a 30 graus, seno de 30 é meio. E eu vou pular esse aqui também, ó. Ou seja, repara o seguinte, que o meu seno de 30 é igual ao meu cosseno de 60. Beleza? Mais à frente nós vamos voltar a falar nisso em funções trigonométricas, vocês vão ver que isso é verdade. Aqui, agora, o que sobrou, eu coloco raiz na parte de cima, no numerador. Pronto. Ah, quem é o meu seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Quem é o seno de 30? Né? Quem é o meu seno de 30? É o meio. Quem é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Ah, vocês lembram que eu falei para vocês que tangente era seno dividido pelo cosseno? Então, se eu dividir o seno de 30 pelo cosseno de 30, eu acho a tangente de 30. Então, vamos lá. 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2. O que vai dar isso aqui? Vai dar 1 sobre 2 vezes 2 sobre raiz de 3. Perfeito? Cancela, cancela. Racionalizando, vocês vão achar isso aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3 é a tangente de quantos graus? De 30 graus. Se eu dividir seno sobre cosseno, eu tenho raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Aqui me sobra 1. E se eu dividir raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60, sobre o cosseno de 60, vamos rapidamente fazer aqui a divisão. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2 é igual. Repete o primeiro, né? Divisão de fração, e multiplica pelo inverso do segundo. Isso aqui cancela, raiz de 3. Então, raiz de 3. Esses ângulos aqui, pessoal, eu tenho que saber o seno, cosseno e tangente desses ângulos, tá? As outras relações eu tiro a partir desse daqui. Secante, eu vou inverter, a cossecante, tá ok? Perfeito, né? Então, isso aqui é obrigação de eu que estou estudando, que quero fazer um concurso aí qualquer, saber montar essa tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, pula 1, raiz de 2, raiz e pula esse aqui. E esse aqui, ó, seno sobre o cosseno, eu tenho essa tangente aqui de todos esses ângulos. Vamos rapidamente para não alongar muito o vídeo. Identidade trigonométrica fundamental. É isso aqui, ó. Cosseno ao quadrado de x igual a seno ao quadrado mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Isso aqui é identidade trigonométrica. Você tem que saber que isso é muito importante. Eu estou falando agora de uma forma bem superficial, mas mais à frente a gente vai voltar a falar. Mas sempre você decore. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Tá? Vamos ver uma aplicabilidade disso aqui? Vamos dizer que eu tenho o seno de um determinado ângulo alfa. Esse seno é 3 e eu quero saber o cosseno. O que eu faço? Eu faço seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Tá, mas quem é o seno de alfa? É 3. Então eu tenho que 3 ao quadrado mais
cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Vamos lá, esse aqui dá 9, vamos passar para o outro lado. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 9, cosseno ao quadrado de alfa é igual a menos 8. Olha só, para esse ângulo aqui, ó, aconteceu uma coisa interessante, foi bom comentar. Esse ângulo, olha só, eu não posso tirar a raiz quadrada de menos 8. Então isso aqui nesse caso não existiria, tá? Então vamos supor que aqui desse eu tivesse posto, eu chutei aqui esse número 3, aí na hora que eu fui passar, deu essa continha aqui que deu raiz negativa. Isso aqui não vai existir, tá ok, pessoal? Mas é assim, ó, que se aplica. Isso aqui, o que foi importante disso aqui? Não foi jogado fora. Por quê? Quando eu tenho o seno de um ângulo, eu posso achar o cosseno. Ou se eu tiver o cosseno, eu posso achar o seno. Tá? Tá ok? Só deu esse pequeno percalço, vamos dizer assim. Mas eu acho que o principal não era achar aqui um número. O principal era saber que através da identidade trigonométrica fundamental, eu posso achar, se eu tiver o seno, eu acho o cosseno. E se eu tiver o seno, eu acho cosseno. Então não precisa ficar falando mal. Poxa, não fez a conta antes, não se preparou. Não, não fale. Olha só pelo lado que se eu tiver o seno, eu acho o cosseno e assim sucessivamente. Tá ok? Beleza? Tá? Agora, atenção. Cuidado. Não confundir. Tá? Já vi muita gente boa confundir seno ao quadrado de x com seno de x ao quadrado. São duas coisas totalmente diferentes. A mesma coisa é cosseno ao quadrado de x com cosseno de x ao quadrado. Isso aqui tem uma diferença brutal. Mais à frente nós vamos voltar a falar sobre isso aí também. Tá? Eu estou dando assim as relações fundamentais, né? E mais a parte de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Já na próxima aula nós vamos fazer, na videoaula, né? Nós vamos fazer exercícios sobre triângulo retângulo usando seno, cosseno e tangente. E nas outras aulas eu já vou entrar em arco, né? Circunferência, para entrar em funções trigonométricas. Aí tudo isso aqui vai começar a fazer mais sentido para vocês que estão acompanhando aqui o canal, tá? E vai, para quem for revisão, vai ser uma revisão. Eu espero que eu seja bem claro, esteja passando de uma maneira que a pessoa entenda, né? Que quem estiver assistindo entenda, tá? E quem nunca viu isso aqui, que isso aqui torne-se, não vai ser mais novidade, vai saber o que está acontecendo. Tá ok, pessoal? Então eu espero ter ajudado aqui quem estiver assistindo essa videoaula. Eu espero que tenha aberto, né, os horizontes para algumas coisas da matemática. Então, se você gostou desse vídeo, se te ajudou, dá o like, se inscreve lá no nosso canal para ajudar o nosso canal a crescer. Tá ok? Com o passar do tempo vou procurar melhorar a filmagem. Eu não tenho muita prática com isso, tá? Eu também sou aluno de matemática. Mas eu estou aqui tentando passar de uma forma gratuita esse conhecimento e para poder realmente ajudar aqueles que têm alguma dúvida ou precisa rever a matéria. Tá ok? Então tá, até mais pessoal, tudo de bom. Fui!